Você pode até pensar que está aqui por acaso, que clicou neste vídeo sem intenção, que foi só mais uma rolagem no meio de tantas outras distrações do seu dia. Mas você está enganado. Nada disso é coincidência. Nada é aleatório no mundo espiritual. Tudo tem um tempo, tudo tem um código. E agora, o seu código foi ativado. Se esta mensagem chegou até você, é porque o céu permitiu. E mais do que isso, porque o céu escolheu você para ouvir. Esta palavra não é para todos. Esta palavra não é popular. Esta palavra é como uma chave secreta que só se encaixa no coração dos escolhidos. E se seu coração está queimando, se sua pele arrepia, se há um silêncio profundo te cercando agora, é porque você é um deles. Escolhido, escolhida, separado, ungido, marcado, temido por muitos, reconhecido por poucos. Você foi rejeitado porque brilha onde há trevas. Você foi acusado porque incomoda sem dizer uma palavra. Você foi isolado porque sua presença carrega um peso que expõe o falso, que denuncia o oculto, que confronta o fingimento. Eles não conseguem entender por que não conseguem te derrubar. Por que você continua de pé? Por que você segue mesmo depois de tantas quedas? Mas agora, tudo faz sentido. Agora o céu revela. Você é a prova viva que a verdade não precisa de gritos para vencer. Você é o testemunho silencioso que Deus usa para virar mesas. Você é o espelho que mostra quem está mentindo, quem está manipulando, quem está fingindo. Eles usaram o seu nome, usaram a sua história, usaram a sua imagem para tentar provar que outra pessoa estava mentindo. E mal sabiam que estavam ativando um julgamento divino. Porque quando mexem com os escolhidos, não é apenas carne e sangue que se ofendem, é o céu que se levanta em resposta. Você virou a mesa sem precisar erguer a voz. Você mudou o rumo da história sem precisar se explicar. Você quebrou as máscaras sem tocar em ninguém. E por quê? Porque você carrega a verdade. E a verdade tem voz própria. Eles pensaram que estavam no controle. Planejaram tudo com frieza. Espalharam mentiras. Manipularam versões. Tentaram inverter a narrativa. Pintaram você como vilão, como desequilibrado, como fraco, como problemático. Mas havia algo que eles não contavam. O tempo. O tempo revela. O tempo corrige. O tempo é aliado da verdade. E o tempo chegou. Você está aqui hoje para ouvir isso. A justiça divina começou a se mover por sua causa. E você não precisou implorar. Você não precisou bater em portas. Você apenas permaneceu. Firmou-se como árvore junto ao rio. Enraizou-se na fé. E agora os frutos estão aparecendo. Você foi ferido, mas não ficou amargo. Foi traído, mas não se tornou frio. Foi esquecido, mas não se perdeu. Você suportou a dor em silêncio, porque sabia que havia algo maior se movendo nos bastidores do céu. E hoje, o céu te honra. Sim, honra, porque você não respondeu com ódio. Porque você não caiu na armadilha da raiva. Porque você não se defendeu com violência. Você confiou. Você entregou. Você esperou. E quem espera nele nunca é envergonhado. Você é a reviravolta. Você é a resposta. Você é o sinal que o mundo precisa ver para entender que o céu não está calado, que a verdade ainda se levanta, que o bem ainda prevalece, que os justos ainda florescem, mesmo depois de terem sido pisoteados. Agora escute com atenção. Esse é só o começo.
O céu está apenas começando a revelar o que guardou para você. As bênçãos que estavam escondidas, as portas que estavam trancadas, os lugares que pareciam inalcançáveis. Tudo começa a se abrir, porque você resistiu, porque você ficou firme, porque você soube quem você era, mesmo quando tentaram te convencer do contrário. Você é escolhido, e o mundo inteiro vai ter que reconhecer isso. Agora que você entendeu que não está aqui por acaso, prepare-se. Porque o que está prestes a ser revelado pode abalar tudo o que você pensava saber sobre si mesmo. Isso não é apenas um vídeo. Não é só uma palavra de consolo. Isso é um chamado, um despertar espiritual, um alerta urgente vindo do céu. E quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Você tem carregado dúvidas, tem questionado por que tantas coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Por que perdeu tanto? Por que foi deixado de lado? Por que nunca se encaixou? Mas agora você vai entender. Tudo isso fazia parte do processo de ativação. Os escolhidos não são treinados em palácios, são forjados no deserto. Você foi esmagado porque Deus precisava extrair o ouro. Você foi isolado porque estava sendo separado. Você foi humilhado para ser levantado na hora certa. E essa hora está chegando. Essa mensagem é para você, só para você. Se alguém ao seu lado ouvir, não vai entender como você entende. Porque a dor que você passou, só você conhece. Porque as noites em claro, as orações sufocadas, as batalhas silenciosas, ninguém viu. Mas o céu viu. E agora o céu está respondendo. Este é um momento decisivo. Uma linha está sendo traçada no mundo espiritual. Quem é, é. Quem não é, vai cair fora. Quem está em cima do muro vai ser exposto. Porque os tempos estão mudando. Porque o reino está avançando. Porque a guerra está declarada. E você foi convocado. Sim, convocado. Isso não é um convite. É uma missão. Uma instrução direta. Um código espiritual foi liberado e só os que têm o espírito sensível conseguem captar. Você captou e agora precisa se posicionar. Não há mais tempo para se esconder. Não há mais espaço para se diminuir. Não há mais justificativa para continuar calado enquanto o mundo está sendo tomado pela escuridão. A sua voz tem um peso no mundo espiritual. A sua existência é uma ameaça para as trevas. É por isso que você foi tão atacado. É por isso que te quiseram fora do jogo. Porque o inferno sabia quem você era, mesmo antes de você descobrir. E agora, você sabe, você sente. Você não é mais o mesmo. Algo despertou. Algo arde dentro de você. Uma inquietação santa. Uma urgência espiritual. É o céu dizendo: levante-se. Chegou a hora. Não pense que você é pequeno. Não pense que não tem o que é necessário. O que está em você é maior do que qualquer obstáculo diante de você. O que foi depositado no seu espírito antes da fundação do mundo está começando a emergir agora. E não é por merecimento, é por chamado. Você foi separado, marcado, escolhido. E os escolhidos não vivem como os outros, não pensam como os outros, não falam como os outros, porque carregam uma frequência celestial, porque são resposta, porque são fogo vivo no meio do caos. E essa resposta começa com sua decisão. Você vai continuar se calando? Vai continuar duvidando de si mesmo? Vai continuar permitindo que outros escrevam a sua história? Ou vai se levantar, abrir a boca e declarar: eu aceito o chamado, eu sou o escolhido, eu sou aquele que foi separado para este tempo? Porque quando você declara, o céu se move. Quando você assume, as portas se abrem. Quando você aceita, o inferno treme. Não mais espera, não mais silêncio, não mais conformismo. Você foi chamado para ser a exceção. E a exceção começa agora. Você já se perguntou por que certas palavras ditas por você se tornam realidade?
Já percebeu que quando você repete algo com força, com fé, com emoção, aquilo ganha forma? Isso não é coincidência. Isso é lei. Lei espiritual. Lei eterna. Lei invisível que governa tudo que existe. Está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Você tem carregado uma arma invisível dentro da sua boca. E talvez nem saiba disso. Mas o mundo espiritual sabe. E por isso suas palavras estão sendo vigiadas, observadas, pesadas. Porque tudo que você fala tem peso de decreto. Tudo que você libera tem poder de criação. Você foi criado à imagem do Criador. E o Criador criou tudo com palavras. Ele não precisou tocar. Ele não precisou construir com as mãos. Ele apenas disse: haja luz. E houve luz. Só isso. Palavra pura. Intenção pura. Resultado eterno. E se você foi criado à imagem dele, então também tem esse poder. Mas o que você tem feito com ele? Quantas vezes você declarou sobre si mesmo palavras como: eu não presto, eu sou azarado, ninguém me ama, minha vida não anda. Essas frases, ditas tantas vezes de forma automática, se tornam acordos espirituais. Você assina contratos invisíveis com o que diz, mesmo sem perceber. Porque a língua é como uma chave. Abre ou fecha. Liberta ou aprisiona. E os escolhidos não podem mais usar a própria voz para amaldiçoar sua jornada. Chega de dizer eu não consigo. Chega de declarar está tudo dando errado. Chega de repetir maldições disfarçadas de desabafos. Você precisa entender. A palavra tem destino. E ela vai até onde você envia. Quando você fala, seja em dor, em fé ou em desespero, o mundo espiritual responde. Sempre responde. Você diz: eu sou um fracasso. O mundo espiritual responde: assim seja. Você diz: eu nasci para vencer. O mundo espiritual responde: assim seja. Tudo começa com o que sai da sua boca. E não pense que isso é metáfora. É fundamento. É raiz. É estrutura invisível do seu próprio destino. Se você quer ver mudança, mude o que você fala. Se quer romper ciclos, quebre as palavras que sustentam esses ciclos. Se quer viver promessa, alinhe sua língua com o que Deus já disse sobre você. Você não pode mais repetir o que os outros disseram para te diminuir, nem mesmo aquilo que você mesmo falou quando estava ferido, cansado, quebrado, porque cada palavra sua é uma semente, e sementes crescem, frutificam, geram realidades. É por isso que hoje, aqui, agora, o céu está te entregando uma nova responsabilidade. Falar com consciência espiritual, falar com intenção divina, falar como quem sabe que carrega poder. Você tem poder de criar, poder de decretar, poder de libertar, mas também poder de aprisionar, poder de atrasar, poder de amaldiçoar. A escolha é sua. Hoje é dia de revogar palavras antigas, cancelar maldições, anular frases que lançaram contra você e que você aceitou. Você não é burro. Você não é difícil de amar. Você não é atraso de vida. Você não é um erro. Você é bênção. Você é resposta. Você é ponte entre o céu e a terra. Você é canal de libertação. Você é escolhido. E a sua boca será agora o lugar onde Deus fala, onde a fé cria caminhos, onde o destino se alinha, onde o passado se desfaz e o futuro se constrói. Mas isso só será real se você parar de usar sua língua como arma contra si mesmo. A partir de hoje, diga: eu sou forte, eu sou próspero, eu sou protegido, eu sou amado, eu sou escolhido. E repita quantas vezes for necessário, porque a fé vem pelo ouvir. E você precisa se ouvir declarando quem realmente é. Tudo começa na criação. No início de tudo, havia escuridão. O vazio pairava sobre a face do abismo. Nada se movia, nada existia, até que uma voz rompeu o silêncio eterno. Haja luz. E houve luz.
Esse não foi apenas o primeiro ato do universo. Foi o modelo, foi o código, a senha secreta do mundo espiritual. Deus falou e aquilo que não existia passou a existir. Ele não criou com as mãos, criou com a palavra. E então ele criou você, a imagem dele. Você entende o que isso significa? Significa que você não é apenas carne, não é apenas um corpo que respira. Você é estrutura espiritual carregando dentro de si a mesma essência criativa. A mesma centelha que moldou galáxias também foi colocada em você. Você é imagem do Criador. E se o Criador criou com palavras, você também cria. Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O mesmo poder que pode gerar vida também pode gerar destruição. A mesma língua que abençoa também amaldiçoa. A mesma boca que louva pode ferir. É por isso que Jesus alertou em Mateus 12, 36, 37: de toda palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Isso é forte, isso é sério, isso é divino. Você não está apenas falando por falar. Cada palavra sua é semente, cada frase sua é código, cada som que sai da sua boca ativa algo no invisível, seja luz ou trevas. Palavras são sementes, e sementes, quando lançadas, frutificam. Elas não voltam vazias, elas não se perdem no ar, elas caem em algum solo, elas criam raízes, e mais cedo ou mais tarde você colhe o que falou. Você já percebeu isso? Já se deu conta de como frases ditas em dor, em raiva, em desespero se tornam prisões? Eu nunca vou ser feliz. Eu sempre sou deixado de lado. Minha vida é um erro. Essas sementes criam árvores dentro de você. Árvores de amargura, árvores de escassez, árvores de medo. Mas hoje você pode arrancar essas raízes. Você pode começar a plantar palavras de vida, de propósito, de fé. Você pode declarar: haja luz na minha mente, haja cura nas minhas emoções, haja ordem na minha casa, haja restauração na minha história. Você pode e deve usar a sua boca como ferramenta criativa, como instrumento divino, porque foi para isso que você foi moldado. E quando você fala com consciência, com fé, com propósito, o céu responde, o universo se curva, o caos se organiza, o tempo se ajusta, a criação ouve a voz do escolhido e obedece. Então, guarde isso. Você foi criado à imagem do Deus que cria com a voz. E cada palavra sua carrega o DNA da eternidade. Não fale por falar. Não declare sem pensar. Honre o que sai da sua boca, porque a sua boca foi desenhada para liberar milagres. A maior guerra que um escolhido enfrenta não é contra o mundo, não é contra os outros, é contra si mesmo. É contra aquela voz dentro da sua mente que repete sem parar: você não é suficiente. Você nunca acerta. Você não merece ser amado. Você sempre estraga tudo. Essas frases parecem pensamentos, mas são maldições. Maldições que você mesmo lança contra si. São palavras envenenadas que saem da sua boca em momentos de dor, de raiva, de cansaço. Palavras que você já ouviu de outros, talvez na infância, talvez em um relacionamento tóxico, e que, sem perceber, passou a repetir, como se fossem verdades absolutas. Mas não são. Elas são mentiras.
mentiras disfarçadas de desabafo, mentiras disfarçadas de realismo, mentiras disfarçadas de eu só estou sendo sincero comigo mesmo. Não, isso não é sinceridade, é sabotagem espiritual, é autodestruição, é um ciclo de miséria emocional que precisa ser quebrado agora. Você não pode mais emprestar sua boca para amaldiçoar a si mesmo. Você não pode mais continuar se alimentando da sua própria negatividade. Você não pode mais usar sua língua, que foi feita para abençoar, para declarar derrota. Hoje é o dia de virar essa chave. Hoje é o dia de cancelar essas palavras. Hoje é o dia de abrir a boca e falar a verdade que o céu diz sobre você. E o que o céu diz? O céu diz: você é minha obra-prima. Efésios 2:10. Você é mais que vencedor. Romanos 8:37. Você é templo do Espírito. 1 Coríntios 6:19. Você é luz do mundo. Mateus 5:14. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Filipenses 1:13. Então por que você ainda diz, eu não consigo? Por que ainda repete, minha vida não tem valor? Por que continua dizendo, nada dá certo para mim? Chega. Chega de repetir palavras que vieram da dor. Chega de perpetuar frases que nasceram na escuridão. Você não é o que disseram. Você não é o que os traumas gritaram. Você é o que Deus declarou. E Deus declarou que você é escolhido, separado, justificado, capacitado, guardado, preparado. Por isso, a partir de hoje, comece a declarar: eu sou forte, eu sou capaz, eu sou protegido, eu sou amado. Eu sou livre. Não importa se ainda não vê os resultados. Fale mesmo assim. Porque a fé vem pelo ouvir. E você precisa se ouvir declarando a verdade. Você precisa ouvir sua própria voz anulando as mentiras do passado. Você precisa romper os contratos invisíveis que assinou com frases que não vêm de Deus. E isso começa agora. A sua boca tem poder. E esse poder precisa ser usado com disciplina, com reverência, com consciência. Porque os escolhidos sabem, o que eles dizem constrói o que eles vivem. Você conhece a história. Um jovem, franzino, com a pele queimada de sol e mãos calejadas de cuidar de ovelhas. Ninguém apostava nele. Nem sua própria família acreditava que ele era capaz. Mas ele carregava algo que os outros não viam: fé, palavra, aliança. Diante dele, um gigante, armado, treinado, temido por multidões. Golias parecia invencível, inabalável, imbatível. Mas Davi não recuou. Ele não tremeu. Ele não se calou. Antes mesmo de levantar a mão, antes mesmo de lançar a pedra, Davi usou a arma mais poderosa que tinha, a palavra. Ele declarou: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. 1 Samuel 17:46. Você percebe? Ele falou antes de vencer. Ele decretou antes de ver. Ele liberou no mundo espiritual aquilo que ainda não existia no mundo natural. E quando ele falou, o céu se moveu. A pedra voou. O gigante caiu. É assim que funciona para os escolhidos. Você não precisa ver para crer. Você crê e depois vê. Você fala e depois vive. Você declara e o invisível começa a se transformar. É por isso que o inimigo tenta calar sua voz. É por isso que o medo quer controlar sua boca. Porque quando você fala com fé, você libera destinos.
você cria caminhos, você ativa milagres. O que está diante de você hoje pode até parecer um gigante, pode ser uma dívida impossível, um diagnóstico cruel, uma traição recente, um trauma antigo, uma guerra que se arrasta há anos. Mas escute isso. Golias também parecia impossível e caiu com uma palavra, uma fé e uma pedra. Você tem essa fé, você tem essa palavra, você tem essa pedra. E agora é a hora de usá-las. Declare: esse gigante vai cair. Declare: a minha casa será restaurada. Declare: a enfermidade não terá a última palavra. Declare: a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Declare como Davi. Fale como quem sabe que já venceu, porque você não está indo para a batalha sozinho. O Deus dos exércitos vai à sua frente. E quando você fala, o céu se coloca em posição. Está escrito em Isaías 53:5: pelas suas feridas fomos curados. Filipenses 4:19: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. 2 Timóteo 1:7: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Essas palavras não são bonitas, são armas. E a sua boca é o campo de batalha. Você não precisa gritar, não precisa convencer ninguém. Você só precisa falar com fé. Falar como quem já viu o final da história. Falar como quem sabe que o gigante pode ser grande, mas o seu Deus é maior. Você não é fraco. Você não é vítima. Você é o escolhido. E o que você declara se estabelece. Nem toda vitória vem acompanhada de um grito. Nem toda guerra se vence falando. Às vezes, o silêncio é a espada mais afiada que o escolhido pode empunhar. Você já percebeu? O inimigo não suporta o seu silêncio. Ele prefere te ver gritando, perdendo o controle, explicando demais, tentando se justificar. Porque o silêncio do justo é insuportável para quem vive de caos. Quando você se cala, a confusão perde combustível. Quando você não reage, o mal se desarma. Está escrito em Tiago 3, 5, 6: a língua é um fogo, e o fogo, quando controlado, aquece, purifica, ilumina. Mas quando fora de controle, devora, destrói, consome tudo ao redor. É por isso que o céu está te treinando para falar menos e discernir mais. Nem toda conversa merece resposta. Nem toda provocação merece atenção. Nem toda injustiça precisa ser explicada. Porque quando você conhece o seu valor, você não desperdiça sua voz. Os escolhidos aprendem o tempo do silêncio. Aprendem a conter a ira, aprendem a esperar o mover de Deus antes de agir. Eles entendem que há momentos em que o silêncio é oração, é estratégia, é escudo. Fui assim com Jesus. Diante de Pilatos, quando as acusações voaram como lanças, ele não disse uma palavra. Não porque era fraco, mas porque era rei. E reis não precisam se defender. Eles reinam no silêncio, porque sabem que o trono fala por eles. Você está sendo chamado para esse nível. O nível em que a sua paz se torna a maior resposta. O nível em que a sua calma desconcerta o mal. O nível em que a sua serenidade destrói toda a trama oculta. Provérbios 13:3 diz: o que guarda a sua boca, preserva a sua vida. Eclesiastes 3:7 lembra: há tempo de calar e tempo de falar. Você precisa saber quando é um, quando é o outro. Porque há batalhas que se vencem com palavras e há guerras que só se vencem com o silêncio. Silencie quando quiser provar que está certo. Silencie quando quiser reagir à ofensa. Silencie quando o orgulho quiser te dominar. E nesse silêncio, Deus fala. Sim, quando você cala, o céu começa a trabalhar.
Enquanto os outros discutem, o céu planeja. Enquanto os outros gritam, o céu escreve. Enquanto os outros tentam explicar, o céu expõe. Você não precisa fazer justiça com as próprias mãos. A justiça divina já está em movimento. O que é seu não será tomado. O que é verdadeiro não será apagado. O que foi roubado será restaurado. Por isso, guarde sua língua. Use-a com sabedoria. Fale apenas quando o Espírito mandar. Porque toda palavra é flecha, e flechas não podem ser lançadas ao acaso. Uma vez ditas, não voltam. Há poder no silêncio, a sabedoria no autocontrole, a força em não reagir. Os escolhidos não falam para aprovar, falam para decretar. E quando não falam, deixam o céu responder por eles. E o céu nunca perde uma discussão. Tudo o que você ouviu até aqui não foi acaso. Foi preparação. Foi alinhamento. Foi revelação. O céu estava esperando o momento certo para te lembrar de quem você é. E esse momento é agora. Você não é apenas alguém que sobreviveu. Você é alguém que foi preservado. Não é coincidência que, mesmo ferido, você ainda esteja de pé. Mesmo traído, você ainda ame. Mesmo cansado, você ainda creia. Isso é marca de quem foi escolhido. Deus te protegeu em silêncio. Guardou você quando ninguém entendeu o porquê. Separou você dos lugares onde você queria ficar, para te colocar exatamente onde precisava estar. Agora, chegou a hora de usar tudo o que você aprendeu. Chegou a hora de viver o que você declarou. Chegou a hora de falar com autoridade, andar com propósito e agir com fé. A guerra acabou. O ciclo velho terminou. A mesa virou. E você nem precisou empurrar. As mesmas pessoas que duvidaram de você agora estão confusas. Os mesmos que zombaram do seu silêncio agora estão assustados com a forma como a verdade se ergueu sozinha. Eles usaram o seu nome para provar que alguém mentia. E Deus usou esse mesmo ato para revelar quem sempre disse a verdade. Você. Você virou o espelho que reflete a justiça divina. Você virou a prova viva de que o céu não dorme. Você virou o lembrete de que o tempo da colheita chega para todos. Os que plantaram mentira colherão vergonha. Os que tocaram no ungido colherão arrependimento. E você colherá dupla honra. Agora é o momento de se alinhar completamente. Feche os olhos, respire, sinta o peso da presença e repita em voz alta com fé: Senhor, purifica minha boca, santifica minhas palavras, usa minha voz para trazer vida, não destruição. Que da minha língua só saiam verdades, bênçãos e decretos de luz. Eu entrego minha voz, meu coração e meu destino em tuas mãos. Eu aceito o chamado. Eu sou o teu escolhido. Permita que essas palavras penetrem fundo. Sinta a paz entrando. Sinta o fardo caindo. Sinta o recomeço começando dentro de você. A partir deste momento, nada será igual. O que estava travado será liberado. O que estava oculto será revelado. O que estava distante será atraído para você. Você é o resultado do silêncio e da fé. Você é a resposta que o céu esperou manifestar. Você é o escolhido. E quando você fala, o céu escuta. Quando você ora, o inferno recua. Quando você se move, a criação inteira responde. Então vá, declare, ore, compartilhe. Deixe o mundo saber que a mesa virou, que o escolhido foi exaltado e que o nome que eles tentaram manchar agora brilha com glória. Diga amém nos comentários. Espalhe essa mensagem e nunca mais se cale, porque o tempo dos escolhidos começou agora.